oportunidade de vos falar sobre algo que a mim o falo apaixonadamente sobre as viagens, sobre a fotografia. E primeiro agradecer aos dois realmente pelo convite e também contextualizar-vos, visto que eu exatamente iniciei o projeto Fotoadrenalina em 2002. Em 2002 não havia este tipo de atividades nem fotográficas, nem sobretudo esta junção que na altura foi inovadora, que era juntar o gosto pela fotografia com a vontade de viajar. São dois males de vocês, possivelmente, mas que torna enriquecedor, possivelmente, e será sempre um bom investimento. Desde 2002 que lanço uma série de destinos e sem dúvida que será sempre difícil, perante um convite de escolher um país só e uma história, selecionar o país que para mim poderia ter mais força. A área da natureza, da fotografia de natureza, é sem dúvida uma área que me atrai bastante, não só pela natureza em si, mas por os fenómenos que estão associados a essa natureza. Já vamos ver aqui algumas situações que relatam os fenómenos, mas também poderia-se falar aqui de fotografia de rua, de retrato, da parte mais cultural dos países. E a Islândia, sem dúvida, que não é um país, em princípio, com uma força, que, pelo menos essa não é a razão que vamos lá, sobretudo da parte cultural, embora seja um povo muito interessante, jogamos futebol recentemente com eles, somos equilibrados, não é? Empatamos, mas é um povo, sem dúvida, que até tem aparecido nas notícias, sobretudo muito a partir da crise que eles tiveram financeira em 2010, e foi também aí que surgiu, para já, porque eu já tinha esse sonho de ir à Islândia, mas era sempre um país um bocadinho inacessível pelos preços que se praticava para ir a esse país, e realmente com a crise houve uma oportunidade, os voos tornaram-se muito acessíveis, os serviços lá também tornaram-se mais baratos pela própria queda da moeda, e então fui à Islândia investigar. Tem que mover aquilo, não é? A Islândia, esta escolha da Islândia então tem a ver com este fator. É sem dúvida o país que eu, para mim, o considero um bocado por metro quadrado, até porque aquilo é uma ilha relativamente pequena, por metro quadrado possa ter mais oportunidades fotográficas dentro da área da natureza. É difícil encontrar, nós muitas vezes vamos a determinados países ver, por exemplo, Petra, a Jordânia, mas temos muito particularmente só essa parte. E se calhar falta-nos um país que possamos ter glaciares, cascatas, vida animal, temos fenómenos de natureza que vamos ver aqui. E há aqui uma situação que este país se desdobrou em dois países. A tendência muitas vezes de nós viajarmos é nós viajarmos nas melhores alturas climatéricas, e a Islândia, sendo até um país em inglês que se chama Iceland, possa muitas vezes não atrair uma série de pessoas aqui, sobretudo aquelas que gostam menos do frio, e achar sempre que é um país que é impossível ir, que não se aguenta as temperaturas. Realmente o verão deles é fresco, eu estarei lá a partir da manhã, numa altura em que o país tem só dia, por isso não existe o fator noite, o que para a fotografia é péssimo, porque nunca mais paramos de fotografar, porque não nos obriga a ir jantar, porque achamos que às 11 horas da noite ainda é 5 da tarde e são já 11 horas da noite. Temos que parar realmente porque o pôr do sol às vezes acontece à meia-noite e meia e às 1h30 da manhã está a voltar outra vez a nascer o sol. Por isso tem esta parte agradável de ser realmente uma coisa que se chama as noites brancas. A parte do sul para a parte norte da ilha nota-se uma grande diferença, a parte norte passa-se mais isto que eu falei, a parte sul ligeiramente, por isso há uma diferença no céu de ligeiramente escurecer no sul, mas na parte norte praticamente não se nota esse fenómeno. Mas realmente este país pode se tornar um país diferente quando se mistura o inverno. E porque eu vi que havia uma potencialidade no país de inverno, porque muda completamente as paisagens, porque realmente veste o país de branco, e porque há alguns fenómenos, também vamos ver aqui, que só podem acontecer de inverno.
e com períodos diferentes de visita a esse país. As cascatas é um dos pontos fortes da Islândia. Não sinto lá problemas de falta de água, são de grande caudal, e quando estamos perante esta imensidão de água, esta não é a maior que eles têm. Tem uma, por exemplo, é mais larga da Europa, tem 100 metros de largura, sempre com um caudal fortíssimo a deitar água. E temos outras cascatas, e o país tem muitas cascatas ao longo do caminho que se faz em redor da ilha. Isto também é um fenómeno interessante na Islândia, que a Islândia, alguns disseram que iam aqui, o Manuela disse que alguns iam aqui sozinhos. Atenção, porque podem se perder. A maior parte destas coisas fica à face da estrada. Por isso é muito difícil que vocês não descubram as cascatas, porque elas ficam à face da estrada número 1, que é a estrada que circunda a ilha. Por isso, ao longo da estrada, quando nós estamos a percorrer, e aqui fazemos alguns quilómetros, a ilha, fazer mais ou menos um perímetro da ilha daria mais ou menos 1800 km. Nós fazemos mais porque fazemos desvios, fazemos quase 3000 km, mas porque fazemos desvios e vamos para trás e vamos para a frente. Portanto, vemos muitas coisas à face da estrada. Isto também é um fenómeno interessante, porque realmente, às vezes na natureza, temos que caminhar 3 horas para encontrar um spot fotográfico excelente, cansamos-nos imenso e achamos que não vamos conseguir, é sempre a subir, e depois isso às vezes faz desistir muita gente de ir visitar os fenómenos. As cascatas é sem dúvida um aspecto em que se pode fotografar. No verão, não há necessariamente, claro que eu aqui fui escolhendo sempre as melhores fotografias sob o ponto de vista da luz, mas não é necessário que no verão haja sempre sol. A luz realmente na Islândia, e devido a estar num posicionamento do globo, numa latitude diferente de outros países, neste caso do nosso, é uma luz excelente para fotografar. Mesmo com nuvens, o que essa luz molda na paisagem é ligeiramente diferente, para não dizer que é muito diferente, de quando nós temos aqui dias enevoados e dias de chuva, que possivelmente a maior parte das pessoas põe logo, digamos, o rótulo de que não vou sair para fotografar com um dia tão mau e que dá a sensação que muitas vezes não se vai sacar grandes fotografias. A Irlanda tem essa vantagem, a luz é muito boa, sem dúvida que o sol faz diferença, mas também encontramos sol de inverno. Vocês vão ver a imagem, também há sol de inverno. Pode passar outra vez outro. Há o fenómeno daquilo que eu vos falei, que o país está repleto de fenómenos. Um deles, que tem sido sempre algo que se faz, é o geyser. O geyser é uma explosão de água que acontece numa frequência de tempo que não é muito controlável, o que estressa um bocado os fotógrafos, porque estão ali 7 minutos à espera que o geyser rebente, e quando cansam-se e pousam assim a câmera, ele explode. Acontece frequentemente isso, e depois temos que esperar mais, se calhar dessa vez vai ser, em vez de 7 minutos, se calhar vai ser 10 minutos, e então a coisa torna-se, vê-se muita gente preparada durante muito tempo, e realmente ele é surpreendente, porque não se detecta quando ele vai explodir, mesmo quando a água às vezes faz isto, parece que dali vai rebentar, e não quer dizer que aconteça aí. É relativamente rápido e é preferível estar num tripé e com o dedo no disparador para poder apanhar a sequência toda do geyser. O geyser atinge uma dimensão interessante, falam dos 70 metros, eu acho que não é tanto, mas também relatam que será dentro dos 30 metros. É uma espécie de fonte de água natural. Ela é quente, atenção, que às vezes atinge, depende das explosões, nem todas as explosões são da mesma força, atinge alguns metros. Ali falta um fator de escala, e se calhar vocês pensam que isto é uma fonte ali de uma praça, mas não. Isto tem alguns metros, deve ter se calhar 20 ou 30 metros. Não sei se conseguem ver, mas tem aqui umas pessoas, mais ou menos poderá ter se calhar uns 10, 15 metros ali. Pode avançar, por favor. Outra parte dos fenómenos é, sem dúvida, a Islândia ter o maior glaciar da Europa. Como vocês sabem, há algum risco relativamente aos glaciares, dizem que estão a diminuir.
Há teorias, por um lado, há teorias que possivelmente seria difícil desaparecerem, mas sim, é verdade que este glaciar tem recuado imenso, sempre vamos lá e eles explicam onde é que estava há 10 anos atrás o glaciar, onde está agora, e realmente é assustador o que ele recua. Isto que vocês veem aqui são icebergs. Claro que o que faz esta manga do glaciar, explicando mais ou menos o que é um glaciar, há uma plataforma que depois temos vários dedos, digamos, várias mangas em que vão descendo, vai descendo o glaciar. Esta será uma que acaba num lago de água salgada, porque logo a seguir temos mar. E isso realmente, se o glaciar termina ali, as paredes do glaciar estão sempre a ser, digamos, derrubadas. Mas o glaciar move-se, não é? Todos os anos ele vai percorrendo. E o que vocês veem aqui são exatamente pedaços do glaciar que estão a boiar num lago. Aqui já se filmou o 007. Na Islândia filmam-se vários. A Guerra dos Tronos. Creio que também há aqui umas filmagens relativamente a isto. O interessante destas paisagens é que muitas vezes não, sempre, são sempre diferentes. Se vocês forem lá agora, isto não está assim. Okay? Isto, como é óbvio, com a maré baixa vão para o mar e com a maré cheia recolhem mais. Okay? De inverno, como há tendência para gelar isto, eles movem-se menos. De verão, como esta água fica sem ser gelada, há tendência de haver mais até icebergs aqui. Pode avançar? Como é que estamos de tempo? Vamos avançar. Como eu vos dizia, estes icebergs vão ter exatamente ao mar. Aqui também tem-se feito fotografias muito interessantes, porque são blocos de gelo enormes, uns mais pequenos, mas outros muito grandes mesmo, e permite fazer desde congelamentos, que é o caso disto, desde arrastamentos. É preciso ter algum cuidado. Esta foto custou-me uma molha nos pés, porque isto é tirado, as ondas vêm muito rápido, e eu estou muito próximo, estou com uma grande angular, para quem perceba mais ou menos a fotografia, porque estou relativamente próximo da onda. As grandes angulares afastam, a nível óptico afastam, por isso dá a sensação que estão longe, mas não, estou relativamente perto da onda. Como veem, esta parte já está molhada da última onda, e essa aproximação faz muitas vezes, é preciso ter cuidado para não haver um acidente e podemos até haver um acidente mais grave, mas pronto, costuma realmente a situação, ou custa muitas vezes a situação de molhar os pés. Podemos avançar? No caso das grutas de gelo, é uma das razões que só se pode fazer de inverno. Estas grutas de gelo de verão têm já muita água, e este tipo de expedições que fazemos sempre com uma empresa lá, porque tem que se ir com equipamento, porque para chegar aqui tem que se ir naqueles jipes muito grandes com rodas maiores que as pessoas, para poder entrar dentro da neve e percorrer uma série de quilómetros até esta parte das grutas. E estas grutas só acontecem de inverno. Talvez das coisas, há aqui duas coisas neste texto que vos vou dizer que vocês deveriam fazer uma vez na vida, porque é das coisas mais extraordinárias entrar numa gruta em que está completamente azul. Isto é luz, por isso isto não é uma parede como a rocha. Tem luz, a luz é azul, dependendo dos dias que se está nuvens ou se está sol, haverá mais ou menos luminosidade. E tem também uma situação de dimensão, porque tem ali um fator de escala, uma pessoa, e veem o que é esta massa de gelo, que tem formas muito bonitas, às vezes até difíceis de fotografar sob o ponto de vista do pormenor. É mais forte aos olhos do que depois conseguir tirar as fotos que se quer muitas vezes resultar, mas que vale a pena, sem dúvida, visitar uma gruta de gelo. Isto só pode acontecer em inverno, mas sem dúvida que é um dos fenómenos mais extraordinários que eu vi a nível de fenómenos da natureza.
A Islândia, sendo um país vulcânico, tem uma variedade de paisagens e isso também é que é muito interessante fazer estrada. Muitas vezes achamos que fazer quilómetros, há uns dias que fazemos praticamente 800 quilómetros, mas que não quer dizer que às vezes em estrada não se consiga na mesma encontrar variações de paisagem. Isto também é o que a Islândia traz. Trazem que muitas vezes, embora a Islândia não tenha propriamente uma floresta, até existe uma piada que eles contam lá, visto que não existe floresta, o que é que faz um islandês quando se perde na floresta? Levanta-se. As árvores lá são coisas muito baixinhas, são arbustos praticamente, não é? Por isso ninguém se perde na floresta lá. Eles têm alguma parte que estão a tentar implementar a floresta, ou pelo menos criar uma área muito reduzida, nem diria que era um pinhal, mas pronto, mas uma área muito reduzida, mas sim, é difícil, é uma ilha extremamente ventosa. E não creio que seja pelo frio, porque não é mais frio que, por exemplo, uma Noruega, que tem muitas árvores, mas creio que sim que será por uma questão de vento, que às vezes é assustador. Depois também pela parte do sol, que aqui, por exemplo, não existe nada, não pega nada. São situações em que tem enxofre, por isso bem não cheira, mas que aos olhos realmente há esta mudança de coloração, em que muitas vezes estamos de paisagens verdes, no caso, quando isto tem que ser durante o verão, quando não há neve, senão está tudo pintado de branco. Por isso, no verão, quando a neve derrete, realmente muitas vezes estamos em paisagens com verdes, e depois passamos para paisagens, por exemplo, que estão amarelas, e há aqui uma parte da ilha em que fazemos vários quilómetros, para não dizer, são dezenas de quilómetros, em que a ilha está toda preta. É de perder o horizonte de preto, como se fosse algo queimado. O que também não deixa de ser bonito, porque às vezes algo que nós achamos, ou que temos de estereotipo do bonito, também acontece na fotografia. O feio também é estético e podemos fazer também excelentes fotografias, muitas vezes com outro tipo de paisagens que não são se calhar de acordo a toda a gente, mas que podem ser também muito bem feitas e podem cumprir com uma função. Esta parte é a zona de Krafla, é uma zona norte já da ilha, em que tem uma série de pequenas fumarolas. Esta zona é uma zona muito amarelada e com cores muito, até varia de amarelos, esverdeados, portanto, dependendo desta química do solo. Algumas partes em preto. Cheira um bocadinho mal, mas é muito interessante esta parte. Há aqui uma parte em que nós fazemos uma visita a um parque de um vulcão que esteve ativo em 1984 e vemos as crateras e realmente é interessante. Não há lava, mas há crateras. E isto também são as paisagens de inverno. Este projetor tem um bocadinho cor a menos, podia ter mais cor, mas as fotos vistas em computador têm mais cor. Isto são as paisagens de inverno. Encontra-se, é uma paisagem se calhar mais minimalista, mais abstrata, é mais uniforme porque é branca, depois podemos apanhar pequenos pormenores que podem afetar a paisagem, mas esta vastidão de branco também, para mim, pelo menos, enche-me bem os olhos e a câmera para fotografar. Aqui voltamos a uma zona, que é a zona de, mais uma vez, norte, onde há aqui situações... Obrigado. Um bocado. Em que há estações geotérmicas, uma ilha que tem a sua própria energia geotérmica, faz aquecimento de águas de piscinas. Aqui o escolher 10 fotografias é justo, porque seria muito difícil estar aqui isso às vezes é um erro que nós fazemos com os amigos, não é? Mostramos logo 300 fotos e depois estranhamos que eles não apareçam mais lá em casa para jantar. Mas é verdade que esta imposição das 10 fotografias limita muito, porque há imensa coisa para mostrar da Islândia. Daqui falaria de uma coisa que, claro que em viagem também temos de ter momentos de relax. Há uma coisa que se chama Blue Lagoon, Lagoa Azul, que é um spa, talvez dos melhores spas do mundo,
porque é uma água assim azul, quente, dentro dos 38 graus, 25 minutos. Se já acaba. E é realmente um sítio também que vale a pena experimentar. É uma piscina mais ou menos natural ao ar livre. Não é natural porque rodearam, nem construíram, é uma mistura entre água do mar e sílica, água com sílica, que parece que faz bem à pele. E aconselho imenso a pôr sílica no cabelo, sobretudo às mulheres. E às vezes, neste caso de inverno, também fazemos essa Blue Lagoon e temos este fenómeno de às vezes estar menos 3 graus negativos e nós estarmos dentro da aguinha quente e está muito bem. Aqui não, esta água é fria, em todo caso aqui são estações geotérmicas. Podemos passar assim? E pronto, este é outro dos fenómenos, eu queria ver que já passaram os 10 pontos. Este seria um dos fenómenos também que a Islândia me atrai também de inverno. Duas coisas de inverno. De inverno não é muito frio. As temperaturas poderiam rondar dentro dos 0 a menos 5 graus. Não é nada extraordinário. Nós fazemos a Noruega e a Noruega apanhamos menos 17. O que também temos esse mito é que também não é assim tão frio. É mais difícil o calor, já explico. Porque hoje existe roupa térmica muito bem inventada, em várias lojas até mais ou menos acessíveis, em que nós pomos essas camadas e estamos muito bem. O calor, por mais que eu tire roupa, não há forma de... O calor úmido, sobretudo, não há forma de retirar isso. Por isso, aguenta-se muito bem o frio. Isto recebe algumas correntes do Golfo, em que mais ou menos fica temperado o país, embora é um país de realmente muita neve, mas as temperaturas são mais ou menos suportáveis, é o que eu digo. Há situações às vezes de menos 14 em determinadas zonas mais montanhosas, mas no geral, Reykjavik e outras zonas, têm zonas muito de menos 2 graus, menos 5 graus, outras vezes fica a 1 grau. Portanto, as auroras boreais são as auroras boreais. É um fenómeno que só pode acontecer numa determinada latitude. Neste caso, nós estamos muito perto, estamos acima do paralelo de centro, estamos muito perto do Círculo Polar Ártico. E isto permite que este fenómeno, que só pode acontecer, neste caso na Islândia, de inverno, de noite. O fenómeno não é sempre visível, não é uma coisa que pode dizer garantido, porque se tiver nuvens não se tem essa visibilidade. Este ano, esta é uma fotografia deste ano. Este ano eu fiz Noruega, Lapónia norueguesa, fiz as Lofoten também na Noruega e fiz a Islândia 2 vezes, tive 2 expedições para a Islândia e fizemos 2 vezes. Apanhamos sempre excelentes auroras com um grau de intensidade. A aurora tem um grau de intensidade, desde o 1 até o 10. Eu não medi, porque não medimos isso, mas tem sites que mostram a intensidade, mas creio que estaria num plano muito intenso, porque se fotografava, as auroras normalmente fotografa-se com um ISO relativamente elevado, 800 para cima, fotografa-se com mais ou menos 10 a 20 segundos, fotografa-se com o diafragma aberto, portanto, como veem, as condições para fotografar têm que ser tentar apanhar o mais luz possível. No entanto, houve aqui situações que até dentro do carro eu conseguia tirar fotografias com o iPhone e ver a aurora cá fora. Por isso, imaginem a relação que existe de luz, a aurora estava realmente intensa. Isto é um dos fenómenos que toda a gente, antes de falecer, deveria ter. Porque é extraordinário. Para já porque acontece no céu, nós somos pessoas com alguma religiosidade, acontece no céu, de uma dimensão, move-se, não é uma coisa fixa de luz, é luz e é algo que, para além de ser fotografado, muito interessante, visualizar ao vivo é dos fenómenos talvez que eu acho mais interessantes no mundo para se ver. Isto está mais ou menos dado a explicação. Eu acho que não há nada mais fotografia. Quando conheci Marrocos em 2002, isto transformou radicalmente a história da minha vida, porque eu fui fazer um simples passeio, fui caminhar nas montanhas, numa das montanhas durante 5 dias, e conheci o Carlos
que é o meu marido. Passado 3 anos casamos, passado 2 anos nasceu a Ana e, portanto, a vida levou um trambolhão. Um bom trambolhão. Um bom trambolhão. E eu começaria, isto não é a primeira fotografia. Isto é só, em vez de dizer ali Marrocos, é só para vos mostrar o mapa. O que é que eu queria mostrar com isto? Que Marrocos é uma palete de paisagens e de cores diferentes e que se adapta a todos os gostos turísticos. Porque tem uma linha de costa, tanto no Mediterrâneo como no Atlântico, enorme. Agadir é talvez o destino turístico para quem gosta de praias mais conhecido. Depois tem as zonas todas do deserto, tanto perto da Argélia como aqui do Saara Ocidental, não é? E tem as zonas mais a norte, ali na zona de Fez, de Rabat, que são as zonas de clima mais ameno. E tem toda aquela zona dos Atlas, que são zonas montanhosas, que foi para onde eu fui fazer caminhadas nas montanhas. Como é que se viaja para Marrocos? De várias maneiras. A primeira vez que eu fui de avião, a segunda vez fomos de carro, também já fomos de moto. É seguro viajar tanto de carro como de moto, mas quando entramos a Marrocos, esta é uma fotografia tirada de dentro do carro, temos um trânsito aparentemente caótico. Se repararem, isto é uma estrada que é uma estrada nacional, portanto atravessa aquela localidade e portanto isso implica que tenhamos algum cuidado a conduzir quando estamos dentro das localidades, porque ali logo à nossa frente está ali o senhor a empurrar um carrinho, as pessoas estão a atravessar normalmente, está aqui uma senhora com a criança e portanto isto implica algum cuidado. E este entre aspas, choque com o trânsito nós notamos logo na fronteira. Se vamos de avião não há problema nenhum, é uma viagem normalíssima como qualquer aeroporto aqui na Europa. A fronteira de Ceuta ou de Tanger para a entrada em Marrocos é um caos. São centenas de carros, uns virados para a direita, outros para a esquerda, só falta estarem uns em cima dos outros. E quando se vai a primeira vez aquilo assusta. E como é que vou sair daqui? Bom, temos de ter calma, vamos estar ali 1h30, 2 horas, mas a primeira vez foi assim um bocado assustador, como é que vamos fazer, onde é que estão os papéis, onde é que está a polícia, mas depois andam ali muitos marroquinos à volta, com papelinhos assim como este, que são aqueles que nós temos que preencher, e eles organizam. Portanto, eu normalmente agora quando vamos, eu sento-me descansadamente, o Carlos, que até não domina muito bem o francês, mas lá se entende com eles, desaparece durante meia hora, depois vem, olha, afinal era preciso mais não sei o quê, olha, agora vou para outro guichê, e de repente batem-me ao vidro e dizem, olha, puxe para aqui o carro, e eu dou mais um bocadinho para a direita, mais um bocadinho para a esquerda, e depois é muito giro porque estamos lá dentro e eles pegam-se uns com os outros e em árabe e berram, não sei o quê. E pronto, eu fico ali a olhar e acho aquilo fantástico. O bom que isto tem é eu pessoalmente, uma das coisas que eu gosto quando viajo é ver as pessoas, não é? Ver o que elas fazem, como elas se comportam. E gosto de me sentar ali nos cafés, mas também como aqui temos que andar devagar, a gente vai vendo como é que é a paisagem e é extremamente agradável isto. Já agora, por favor. Esta apresentação, dada a riqueza cultural e paisagística de Marrocos, podia falar-vos só sobre as Medinas, ou só sobre o deserto, ou só sobre as praias. E portanto acabámos eu e o Carlos, isto foi feito com o Carlos, a seleção até foi mais feita por ele do que por mim, por mostrar um bocadinho de Marrocos, porque o nosso objetivo é um dia destes encontrarmos aqui alguns de nós em Marrocos, porque realmente é um país com capacidade de se adaptar aos gostos mais requintados e mais esquisitos, digamos assim.
Esta é uma pequena cidade, é um casbah, que normalmente as cidades lá são rodeadas por muralhas altas. Esta, de um lado tem as muralhas e do outro lado está a montanha que faz a outra parte. As muralhas têm as famosas portas das Medinas, não é? As Medinas são as zonas históricas, as mais antigas. E, por exemplo, a Medina de Marrakech tem 20 portas e 200 torres. Estas muralhas são compostas por portas e por torres. E, portanto, nós aqui temos o primeiro encontro com as cores terra, que são muito fortes em Marrocos, que é este vermelho alaranjado, e depois o contraste com a montanha. Marrocos tem muito deserto, mas também tem muita montanha, que foi por onde nós começámos a nossa viagem, a nossa primeira viagem. Não se pode. Esta? Ok. Isto aqui, toda a gente sabe o que é isto. Isto é um oásis na zona de Mesduga, portanto, a chegar ao deserto de El Shebi. E as pessoas aqui são várias, têm várias casas, não é? Aquelas casas tradicionais de argila e de palha, não é? Portanto, que preservam muito mais das temperaturas elevadas, temos temperaturas de 50 graus no verão. E estes oásis são um modo de sobrevivência daquele povo, porque cada família tem uma, duas ou várias palmeiras, não é? Aquelas palmeiras próprias que dão as tâmaras, e na altura das colheitas eles recolhem e vendem, mas também tem outra particularidade, que é, eles têm pequenas parcelas à volta da palmeira, que terá 2 metros quadrados, onde eles fazem cultivos para o seu dia-a-dia, não é? Portanto, eles cultivam ali vários tipos de verduras. Isto é muito irrigado por muitos canaizinhos de água, aquilo é tudo muito controlado, não é? Porque a água não abunda em Marrocos, sobretudo nestas zonas mais áridas, mas no pico do calor, né? Portanto, estamos a falar julho já apanhámos temperaturas de 50 graus, é muito complicado esta zona. Julho, agosto, setembro, ali está-se extremamente fresco, não é? Está-se ali no meio da vegetação e é muito agradável. Portanto, há este contraste entre aquele verde e desculpem lá as fotografias, não é? Eu não sou fotógrafo profissional, isto é uma fotografia de viagem normal, e aqui as cores terras lá dos lados. Esta é uma fotografia tirada na Medina de Casa da Blanca, que é uma das maiores medinas. Tivemos a felicidade de poder tirar numa altura em que eles estão a rezar. As medinas têm os souks, não é? Que estas pequenas lojinhas que eles chamam dos souks, onde se vende tudo. Desde as babuchas, que são aqueles chinelos todos coloridos, que eles aliás, têm aqui logo alguns aqui no lado esquerdo, aos metais, ao couro, às cerâmicas, aos vários tipos de cerâmicas, e depois todos os géneros alimentares, não é? As tâmaras, as nozes, aqueles produtos todos. Aquilo é uma palete de cores, para quem gosta de fotografia, é uma palete de cores fantástica. E aqui, o que é que eu vos queria dizer mais sobre isto? As medinas, então, por exemplo, a Fez é perfeitamente labiríntica, é muito fácil a gente perder-se lá dentro. Elas estão muito estreitas, as ruas. Esta aqui é das mais largas. Aliás, se repararem, o chão nem é em terra, porque a Casa Blanca é uma cidade muito cosmopolita, e são muito labirínticas, é muito fácil a gente perder-se. Como é que são feitos os transportes dentro dessas medidas mais antigas, não é? Marrakech, Fez, são medidas das cidades imperiais de Marrocos.
são feitas através de burros. E, portanto, nós andamos ali, normalmente muita gente mesmo na rua, e de repente ouvimos um sinal, vai passar um burro e a gente tem que se arrumar, e lá vai ele todo carregado, e são experiências muito agradáveis para quem vai a Marrocos. E agora passava para a outra foto, se faz favor. Esta aqui está-nos a retratar, este aqui é o Carlos e a Ana, e o Carlos está a explicar à Ana um prato típico de Marrocos, já devem ter todos ouvido falar, que é a tagine. A tagine é o prato e também o recipiente onde se faz este prato. A tagine, eu trouxe aqui uma amostra pequenina, para aqueles que eventualmente nunca viram. Aquele é em tamanho grande, e eles existem bastante grandes. Como é que é cozinhado aqui a carne? E normalmente aqui é cozinhado carne de borrego, carne de frango e de dromedário, não é camelo, porque ali existem mais dromedários, não é? Eles colocam um monte de carne no meio e depois vão dispondo os legumes, pode ser batata, berinjela, cenoura, courgette, aos cubos, não é? Sempre à volta. Às tiras, não é? São aqueles pequenos, aos cubos, exatamente. Sempre à volta. E depois é colocado cozinhar muito lentamente, pode demorar 2 a 3 horas, em cima de um fogareiro, que normalmente eles fazem isso logo de manhã. Eles preparam portanto, a tagine. Os fogareiros podem ser fogareiros pequeninos, podem ser compridos, estão cheios de carvão, aquilo já não tem chama, eles colocam lá em cima e fica ali a cozinhar. Vamos na estrada. Como é que nós sabemos do restaurante? Vemos os fogareiros vários e a gente vê lá as tagines, olha, vamos almoçar ali ou jantar ali, normalmente é mais almoçar. Os temperos são fortes, porque lá em Marrocos, se formos aos mercados, eles vendem o açafrão, os cominhos, a canela, vendem tudo ao quilo, não é? E portanto isto fica ali tanto tempo a cozinhar, depois o sabor é muito intenso, que é uma das coisas maravilhosas da comida lá, são os sabores que são muito intensos. Mas qualquer criança come, não são intensos no sentido de ser difícil de comer. Como é que tradicionalmente eles comem? Com pão, o pão deles é um pão achatado, corta-se o pão e apanha-se com o pão a comida e come-se assim diretamente. Normalmente para os turistas eles colocam um pratinho com um garfo. Bom, estamos aqui agora no deserto, é outra das paisagens de Marrocos, é o deserto. Este deserto é um dos desertos lá, é o deserto de Arxebia, mesmo ao sul, colado à Argélia. Este deserto tem 5 km de largura e 22 de comprimento. Tem dunas que podem atingir 250 metros de altura. Esta fotografia foi tirada muito perto da riada onde nós estávamos. Os turistas saem em dromedário para fazer várias coisas. Podem sair logo de manhã ou ao fim da tarde para ver o pôr do sol. Podem sair para ir dormir no deserto, portanto andam ali algum tempo. E eles têm tendas dos berberes em determinados sítios e, portanto, podem passar 1 ou 2 noites lá. Ou podem sair no dromedário para dar, por simplesmente, ali uma volta pelo deserto. É muito agradável estar ali. Uma das coisas que, quando lá estamos, toda a gente faz é vir para o terraço das riadas e ver o pôr do sol. Porque a fotografia não será muito feliz em demonstrar isto, mas dá para ver um bocadinho. Isto é uma cor muito laranja da areia, é fininha, é uma cor muito laranja. E, portanto, permite-nos ver uma paleta de cores fantástica. E ali não há poluição, não há praticamente carros,
o céu estrelado à noite é fantástico, é só estrelas, só estrelas, só estrelas. É uma paisagem maravilhosa. Como é que eu conheci, como é que chegámos lá a primeira vez? Foi uma história muito engraçada. Eu fui, portanto, eu tinha ido a primeira vez de avião, como disse, a segunda fomos de carro, e foi na passagem do ano, que é uma das alturas mais agradáveis para viajar em Marrocos, devido às temperaturas serem mais amenas. Portanto, nós saímos de cá e uma amiga disse: ai, vais lá, olha, o meu filho está lá no deserto, vai lá ter com ele, no albergue, não sei o quê. Pronto. Então, nós combinámos, e como era o ponto de encontro? Era na cidade anterior, íamos ter um café, o Café Central, que estava lá um marroquino com um chapéu de coco vermelho à nossa espera. Só que nós chegámos à noite e demos ali, o Carlos disse: não, isto aqui nenhum marroquino de chapéu de coco vermelho, isso é uma coisa do outro mundo. Então andámos ali, vamos nós diretamente para lá. Só que a iluminação das estradas não é bem como aqui, e portanto nós chegávamos sempre àquela entrada da estrada, só que era tudo escuro, nós não conseguimos perceber que a estrada continuava. E ao fim de mais de meia hora andámos ali à volta e eu disse: ó Carlos, tem paciência. Minha mãe não ia dizer que não íamos ter comigo. Deve haver aqui um café central e um marroquino de chapéu de coco vermelho. E realmente é verdade. Havia lá um café em grandes letras, diz Café Central, e estava lá um marroquino com um deslabá, não é? Aquela vestimenta própria, e com um chapéu de coco vermelho à nossa espera, muito feliz, porque já eram 8 e tal da noite, era muito de noite, tudo muito escuro, e ele preocupadíssimo. Naquela altura não havia assim muitos telemóveis, não é? E a gente também não sabia como comunicar lá dentro, preocupado que tinha acontecido alguma coisa. E pronto, e realmente estava lá um marroquino, portanto, se às vezes vos disserem um marroquino de chapéu de coco vermelho, é verdade. E depois ele levou-nos à entrada, aquilo foram 600 metros, 700 metros, levou-nos à entrada, e nós já lá tínhamos passado várias vezes, mas estava muito escuro, portanto a gente meteu-se. Chegámos muito negro, chegámos ao albergue, dormimos, como chegámos muito tarde, só havia uma torre, porque os albergues lá são, a construção é feita, são 4 torres, não é, ligadas entre si, e as torres também são um quarto. E nós dormimos ali, foi muito agradável. Todo ele é construído de palha e de argila, e tinha um prego na parede, portanto, onde nós pendurávamos a roupa, não tinha luz, não tinha um candeeirozinho, umas velinhas, uma coisinha deste género. E de manhã quis vir à casa de banho, portanto as casas de banho eram cá fora, tipo como se fosse o campismo, não é? E quando eu chego, saio cá fora, eu lembro perfeitamente, eram 7 e tal, e eu saio e vejo o deserto. Bem, estão a ver, eu não fazia a mínima ideia que era isto, não é? Eu nunca tinha ido ao deserto, mas pronto, não sabia. Quando vi isto, fiquei maravilhada, foi paixão para o resto da vida, não é? Acabei por casar com ele, pronto. Mesmo ele não acreditando no marroquino de chapéu de coco vermelho. E portanto, isto são umas paisagens impressionantes, porque não tem nada a ver com o que nós conhecemos aqui na Europa, não é? É maravilhoso ir a Paris, ir a Roma e por aí fora, mas isto é um contraste absoluto, e é isto que apaixona quando se vai a Marrocos. Isso importa. Este é o tal albergue, portanto nós não estávamos a dormir esta torre que foi atrás, esta do lado direito, portanto do lado lá tem uma escadinha, não é, para se descer, e foi quando eu cheguei ali, pronto. Isto também é deserto, portanto, o deserto nem sempre está cheio de dunas e com dromedários. Portanto, muito do deserto lá da zona é isto, não é? Porque é terra com pedra dura, e pronto, conseguimos andar por ali com carros. Há estradas assim, e há estradas também asfaltadas, que ligam as várias cidades. E o panorama em termos de árvores é isto, há pouquíssimas, não é? E por isso, quando estão temperaturas assim mais fortes, a gente está lá dentro, porque lá dentro estamos fresquinhos. Outra coisa que acontece aqui é que a eletricidade, eu acho que não vou errar, eu sei que eles cortam às 3 da tarde e depois ligam às 7.
Portanto, a gente até às 3 da tarde bebe a cerveja que pode, entre as 3 e as 7, se estiver muito cedo, bebe água e assim. Então, também se bebe cerveja, mais ou menos, porque os frigoríficos não ficam logo quentes, não é? Mas lá dentro nós estamos com uma temperatura muito agradável. Nós nunca estivemos ali com 50 graus, porque para nós, eles próprios não aconselham a ir, para nós é um bocado duro, não é? Mas um dia... Mas já vos vou mostrar outra história dos 50 graus mais facilmente. Aqui é outro tipo de turismo, é outro tipo de paisagem para aquilo que eu dizia que é possível, que Marrocos se consegue adaptar a todos os gostos. Ou seja, nós andámos por lá, nós já fomos várias vezes, uma das vezes fomos fazer uns dias de praia ali em Agadir. Agadir é uma estância balnear muito conhecida. A praia é uma praia normalíssima, tem os desportos de praia, tem moto d'água, o Carlos andou lá em moto d'água, tem aquelas coisas com os pedais, as gaivotas. Esta zona é uma zona do hotel, portanto é uma zona que está aqui com umas cordas mais digamos, reservada, mas também podemos estar no outro lado, onde estão lá os marroquinos. Pronto, para nós às vezes pode ser assim um bocado de choque ver ali as senhoras a jogar com as raquetes, estão aqui a ver uma senhora que está toda vestida e assim. Pronto, para eles isto é normalíssimo. Andamos ali sem problema nenhum, a água é muito agradável e portanto não há diferenças, porque nós estamos com biquíni, com o fato de banho, ninguém queria problemas. Para nós mulheres, é outra coisa que gostávamos de transmitir. Qualquer mulher pode ir a Marrocos sozinha, a andar em qualquer sítio, que não tem problema absolutamente nenhum. Eu já tive problemas, não foi por ser mulher, mas por querer em Veneza, eu não sabia, a primeira vez que lá fui, ia de calções e não me deixaram entrar em lado nenhum. Não me deixaram entrar em lado nenhum. Aqui, apesar das mulheres de lá, devido à cultura deles, estarem vestidas de outra forma, nós podemos andar de manga cabeada, podemos andar de calções, ninguém se mete connosco, não há problema nenhum. E os marroquinos respeitam imenso. Eu vou de carro com o Carlos, parámos na estrada a pedir uma indicação, o marroquino ele não fala francês, portanto eu falo, mas ele não olha para mim, olha para o Carlos. Pronto, mas estamos bem e não há problema. Eu falo, o Carlos começa a protestar, porque não sei o quê, porque eu não passei nada ao vermelho, já passámos uma vez no vermelho, eu não passei, não sei o quê, mas ele estava a mandar e tanto, sabe, ele está um bocado nervoso, eu não me traduzia o que é que o Carlos estava a dizer, não é? Ele está um bocado nervoso, não sei o quê, mas o marroquino olhava sempre para ele, o polícia. Depois mandou-nos andar, mandou parar o trânsito, demos a volta e lá fomos embora. Outras vezes fomos apanhados de excesso de velocidade. Tanto à entrada como à saída, eles estavam com uma pistola assim no meio da estrada, logo à frente mandaram parar, e estão a dizer que tínhamos passado mais 5 km. E o Carlos, mas como é que o senhor sabe isso? Então mais 5 km com uma pistola assim. E eu é que tinha que traduzir, e eu lá dizia, ai, meu marido está muito nervoso. E depois na segunda vez que estávamos a voltar, ele queria dinheiro, e o Carlos, eu não tenho dinheiro, já vou embora, não sei o quê. Eu lá tive que explicar. E portanto às vezes pode haver estas coisas. Nós temos um amigo já em Marrocos. Os marroquinos são não são pessoas de muitas falas, mas quando são amigos são mesmo muito amigos e esforçam-se muito para nos agradar e para que esteja tudo bem connosco. É corrente, nós chegámos a uma Medina, isso já aconteceu connosco, e queríamos um puff, só há um, mas eu quero 2, porque na minha sala fica bem 2. Então o Carlos disse, não, eu quero levar 2. Não tenho, então não quero. Ele, não, espera um bocadinho, eu vou buscar 2. O homem andou quilómetros, nós tivemos 20 minutos à espera, já estávamos cheios de estar à espera, e ele disse, vamos embora, já não quero. O homem chegou transpirado da cabeça aos pés, uma coisa... ou seja, ele foi buscar outro puff exatamente igual como ele queria. Portanto, eles esforçam-se mesmo muito, até porque eles precisam muito dos turistas, não é? Isto é numa riada, esta é lá no deserto. À noite
estes vários indivíduos que estamos a ver, um é um gerente lá, um é cozinheiro, outro é o que serve às mesas. Quando eles acabam o serviço, eles juntam-se a nós e vêm cantar connosco, vêm tocar, vêm divertir-se, vêm confraternizar connosco. Já nos aconteceu estarmos lá 7 minutos. 5 minutos, 5. Aconteceu estarmos lá e eles têm pratos enormes, umas canjinhas enormes, eles comem lá todos juntos, depois se tal cerveja quente, e isto tipo às 3 ou 4 da tarde, quando acabam o serviço, e convidam-nos para almoçar. É muito agradável e eles são muito sociáveis e gostam imenso de confraternizar connosco. Mesmo às vezes a gente não se entendendo. Normalmente eles falam francês, mas há muitos que não falam. Falam árabe e, portanto, eles não nos entendem, nem nós a eles, mas é muito agradável estar lá. Pronto, e eu acabo aqui, 5 minutos. Neste momento, isto foi 3 ou 4 dias, 2, 3 dias depois de nós casarmos, estão 51 graus, estamos em Marrakech, estamos numa riada dentro da Medina de Marrakech. Uma riada toda luxuosa, e durante o dia nós tínhamos que estar lá dentro, porque realmente estava muito calor cá fora, e à noite então saímos para a famosa Praça Jemaa El Fna, de uma maneira geral toda a gente já ouviu falar, mas este género de paisagem com uma piscina, portanto as riadas lá têm os pátios interiores, e algumas têm piscinas, portanto são as casas tradicionais de lá, e nós conseguimos estar com temperaturas de 50 graus, 51 graus, eu filmei na altura e fotografei no carro, estavam 51 graus, mas nós conseguimos lá estar. Claro que não será em todos os sítios, provavelmente no deserto será mais complicado, mas aqui consegue estar, tem que estar um bocadinho resguardado. Aqui conseguem ver um bocadinho como é que é o interior das riadas, com aqueles azulejos, daquelas cerâmicas todas coloridas lá de Marrocos. E pronto, espero que tenham gostado e, como eu disse, convido esta gente a se encontrar, porque vale a pena ir lá. Para começar, devo dizer-vos que os nepaleses estão sempre a saudar-vos de uma maneira que dizem Namastê. E Namastê tem um significado incrível, que é curvo-me perante o Deus que há dentro de ti. Portanto, o nepalês é um povo extraordinário e a primeira fotografia, se calhar, é um cartão de visita daquilo que já não existe. O Nepal foi assolado por um terremoto gravíssimo em 25 de abril de 2015. Eu estive em 2012 no Nepal, isto é a Durbar Square de Patan. Patan é uma das 3 cidades do Vale de Katmandu, que são as 3 cidades reais, Katmandu, Patan e Bhaktapur. Bhaktapur para mim foi sem dúvida a pérola das cidades nepalesas. E nas Durbar Square existem templos, palácios, esculturas, objetos em ouro, portas de prata. É uma riqueza imensa e o povo vive de um modo paupérrimo. Portanto, é difícil imaginar como é que entre o século XIII e XVIII o Nepal teve um fausto desta natureza. Portanto, esta praça caiu quase toda em 2015, portanto a fotografia, como dizia a Manuela no outro dia, também serve de documento e serve um pouco para fazer a história de um povo, de um país, de uma pessoa. Portanto, para vos falar do Nepal, podia falar-vos, como disse a Rosalina, de múltiplas coisas, das pessoas, das crianças, das montanhas, dos rios, da selva. O Nepal tem 250 das montanhas mais altas do mundo. Portanto, tem muitas montanhas acima dos 8.000 metros. Tem selva, tem elefantes, tem rinocerontes, tem crocodilos, tem estas aldeias do vale que são qualquer coisa de sublime. Se não se importa, podia passar. Portanto, de qualquer modo, eu vou-vos apresentar primeiro o grupo de viagem. Portanto, quem viaja, e eu estou perante uma assembleia de viajantes e de pessoas que gostam de viajar, se calhar, de um modo menos convencional,
Uma coisa que para mim é muito importante, e sou eu que geralmente programo as viagens todas e tenho gente que me atura para fazer aquilo que não existe em catálogos, etc. Escolher um grupo de viagem é das coisas, se calhar, primeiras e mais importantes. Portanto, haver problemas pessoais e desconforto em quem viaja é, por mais paradisíaco que seja o país, estragar aquilo que se lá vai fazer. Portanto, esta viagem foi uma viagem feita com o Erlander, o meu marido, com a minha tia Lai, que é sexagenária, nós somos quinquagenários, ela é sexagenária, e ali tem o grupo que nos acompanhou à montanha. Portanto, eu vou essencialmente falar-vos do meu trekking montanha acima, porque foi aquilo que mais nos marcou aos três. E já agora, se calhar, as fotografias não são fotografias artísticas, são fotografias que vão contar histórias. E uma das coisas que eu gostaria de vos dizer é que, porque é que escolhemos este país e não outro? O mundo é imenso. Porque é que a pessoa vai para o Nepal e não vai para a China? A história desta viagem remonta, portanto eu fiz em 2012, temos que recuar até 1984, portanto 32 anos atrás. Eu era uma estudante do 4º ano de Medicina, o meu marido do 5º ano de Medicina, e um amigo nosso que foi connosco à Índia, na altura que éramos todos colegas de faculdade, fomos viajar para a Índia, mês e meio, mochila às costas, com pouco dinheiro. Não havia guias turísticos em Portugal, nós não viajávamos muito, portanto ir para o Oriente era assim um desafio, uma coisa inexplicável, e íamos sem percurso definido. Portanto, havia viajantes da nossa idade, alemães, que nos diziam: "Olá, já estão, é muito bonito." E nós íamos para Jaipur, para Udaipur, e avançávamos assim dessa maneira. A uma determinada altura do percurso, houve divergências no grupo. Portanto, um queria ir para Jaisalmer, que é o deserto da Índia, outro queria ir para o Nepal, que era o meu marido, e eu queria ir para Ladakh. Portanto, Ladakh foi a última tertúlia que a Teresa, penso que estará aí, apresentou. É evidente que um grupo com 2 rapazes e uma rapariga, fácil de ver quem ganha, não é? Portanto, fomos para Ladakh e o Erlander, o meu marido, desde os nossos 24 anos, que anda sempre a dizer: eu gostava de ir para o Nepal, eu gostava de ir fazer trekking pelos Himalaias, eu gostava de ir às aldeias Sherpas, eu gostava, e aos 52 anos eu achei que era a altura ideal, antes que as artroses nos massacrem, de ir montanha acima, e assim programei a viagem ao Nepal. Portanto, a história desta viagem nasceu muitos anos antes. Portanto, como é que se prepara um trekking? Nós de Portugal levávamos botas de caminhada, eu tive a feliz ideia de levar calças de ski, casaco de ski, camisolas térmicas e fomos, sem saber o que era caminhar em altitude. Bom, a única coisa que tínhamos encomendado ao guia e à agência era sacos-cama, porque não íamos com sacos-camas de penas daqui, que são volumosos e, portanto, era impossível. E eu tinha-lhes dito: eu sou claustrofóbica, eu não quero um saco-cama múmia, e quero um saco-cama lavado, porque sou um pouco nojento. Bom, chegámos lá e o nosso guia, o Kitab, andámos de loja em loja, portanto aterrámos em Katmandu. Katmandu é uma metrópole caótica, com muito barulho, muito carro, muita poluição. Na zona comercial, que se chama Tamel, não há passeios, há milhares de lojas de material desportivo, da North Face, disto, daquilo, e andámos de loja em loja, eu à procura de um saco-cama que não fosse múmia e que estivesse lavado. É evidente que eu não me encontrei. Tive que levar um saco-cama que eles me deram, e tínhamos que restrição de peso, porque quem levava a nossa bagagem montanha acima eram os carregadores Sherpas. Portanto, os carregadores Sherpas era o Purna, que tem 40 anos, que é o segundo da esquerda, e era o Achak, penso eu, aquele rapazinho que tem 20 anos. Portanto, nós só podíamos levar 15 quilos por pessoa, porque, vocês vão perceber porquê mais à frente, é um pouco desumano subir montanha com carga às costas.
Podemos avançar, por favor. E como se chega à base, ao ponto de partida para ir para o lado do Everest. Portanto, no Nepal nós podemos caminhar nas montanhas que vão ter ao Everest ou nas montanhas do lado do Annapurna. Nós escolhemos as do Everest porque toda a gente acha que Everest é Everest, são 8.845 metros, penso eu. E para ir para aqui, para o primeiro ponto de partida, tínhamos que voar de Katmandu para Lukla. Lukla, eu soube a posteriori, e ainda bem, é o aeroporto mais perigoso do mundo. E o meu cunhado, que trabalha para a aviação, depois de eu vir, disse-me que se eu estivesse de binóculos, quando estivesse a voar, nas proximidades eram destroços e mais destroços de aviões que ali caem muitas vezes. E porquê? Lukla é encaixado nas montanhas, fica a 2.800, não é, João? Fica a 2.800 metros, a pista é muito pequena, tem 600 metros, é uma pista inclinada. Portanto, o avião aterra a subir, porque com 600 metros para em cima da aldeia e levanta a descer, que é para encaixar. Pronto. Bom, a nossa saída de Katmandu foi um bocado catastrófica, nós estávamos excitadíssimos com a história do trekking. O aeroporto local para estes voos internos em Katmandu, vocês não conseguem imaginar, mas há macacos na sala de espera, macacos na pista, há gente com sacos, tipo sacos do Lidl, com edredons soltos amarrados com cordas, etc., porque são todos aqueles camponeses, todos aqueles homens das aldeias que estão penduradas nos Himalaias. O primeiro voo, quase estávamos a chegar ao destino, o avião voltou para trás, porque havia ventos, e voltámos para Katmandu. Mais um dia em Katmandu, claro que aquilo foi uma tristeza para nós, no dia seguinte voltámos e no dia seguinte aterrámos. Portanto, isto aqui, eu tinha muito mais fotografias do aeroporto de Lukla, que se calhar até vos mostravam melhor como era a pista, mas trouxe-vos esta para vocês perceberem. Portanto, vocês conseguem adivinhar ali, ou ver ali o avião, a aldeia, o avião para quase em cima de um muro, que é o fim dos 600 metros, e em cima da pista estão estes sherpas todos à espera dos turistas para carregar as suas bagagens. Portanto, na realidade, eles vivem do peso que carregam às costas e são pagos a 50 cêntimos por quilo. Portanto, vamos ver mais à frente também. Aqui começou a nossa grande aventura e eu devo dizer-vos que a minha emoção era tanta que eu chorei quando aterrei em Lukla. Primeiro porque cheguei viva, eu ia com medo imenso. E depois foi porque era um sonho de há muitos anos e eu acho que todos nós, que vocês são muitos da minha geração, o primeiro conhecimento que eu tive do Nepal, era uma jovem adolescente, foi naquele livro Viagem ao Mundo da Droga. Provavelmente todos o leram, não é? E portanto, aquilo eu achava que era uma civilização interessante e gostava de ir, e aqui nós fomos e começámos aqui o nosso trekking. O seguinte, por favor. Portanto, montanha acima, isto é o modo como os nepaleses, os Sherpas são os habitantes das altitudes, que têm uma hemoglobina muito maior do que a nossa, têm uma grande resistência, mas de qualquer modo eu acho que é um pouco animalesco o que se passa lá. A mim doeu-me a alma ver um menino de 57 quilos, devia ter os seus 18, 19 anos, a transportar 100 quilos às costas. Um idoso, pai dos seus 60, porque eles envelhecem mais do que nós, a carregar 4 botijas de gás que iria transportar durante 7 dias até ao destino. E, portanto, aqui eu levava a minha mochilinha em que tinha a máquina fotográfica, uma garrafa de água e um casaco, e tinha uma falta de ar imensa, subir montanha acima, e eu a olhar para eles eu dizia, isto não é possível, no século XXI isto não é possível. Portanto, eles carregam as coisas desta maneira, têm aquele pau que quando se cansam, assentam nas coxas e descansam assim um pouco apoiados, têm uma fita que é presa à testa, não é? E, portanto, é toda a cervical e toda a testa que faz força, e eles vão montanha acima assim. Portanto, vai tudo montanha acima. É um formigueiro humano. Nós tivemos a sorte de ir
já no fim da época alta, mas vão caravanas de iacos, de mulas, vão turistas, vão burros, cavalos, vão carregadores para cima, para baixo. É um bulício imenso. Eu acho que tenho a seguir um pequeno filme, um minuto ou outro, se não se importar. Não, ainda não é aqui. Bom, isto ao longo do percurso, nós caminhámos durante 7 dias, ao longo do percurso passámos por imensos rios que correm, rios de montanha azuis, com uma força imensa, e passámos por dezenas de pontes, como é que se chamam estas pontes? Pontes espessas, que algumas tinham buracos, o vento era muito em algumas regiões e nós tínhamos receio quando íamos em parceria com a caravana de iacos que ia atrás de nós, às vezes até corríamos para passarmos primeiro, porque eu não confiava muito naquilo. A religiosidade do povo nepalês é imensa. 81% do povo é hindu, 9% budista, 4,5% muçulmano, 1,5% cristão, e depois há uma ou outra religião, uma ou outra porcentagem menor de animista. Nas montanhas são essencialmente budistas. E estas bandeiras e tudo isto que aparece montanha acima, portanto, é da religião budista. Ali é o nosso guia e nós lá vamos por mais uma das pontes. Esta fotografia eu trago aqui porque no Nepal, eu que nem sou uma pessoa de grande fé, eu achei que se Deus existe, nasceu nestas montanhas. Aqui para mim foi a verdadeira junção entre o céu e a terra e os dias, nós tivemos a sorte de ter céu azul, uma transparência, e nós víamos uma distância imensa. Portanto, temos ao fundo o Everest, mesmo quase ao meio. Do lado direito temos o Amat Dablam, que é aquela montanha que parecem braços abertos. O Amat Dablam tem 6.000 e tal, depois temos o Everest, o Lhotse, todos os outros têm mais de 8.000 metros. E, portanto, para nós que vivemos num país baixo, com 2.000 cá e 3.000 no pico, foi uma coisa sublime e indescritível. Portanto, eu que passo a minha vida, 10, 12 horas por dia, numa sala escura a fazer ecografias, eu aqui consegui esquecer toda a minha vida de trabalho para ouvir o silêncio, conversar com as pessoas que eu mais amo. E devo dizer-vos que a Rosalina casou-se por causa de Marrocos. Eu, na Índia, casei-me a seguir à viagem à Índia com a Irlanda, portanto era estudante de medicina. E há 34 anos que nos casámos e hoje o Erlander faz anos, de modo que eu dedico-lhe esta palestra. Continuo eternamente apaixonada. Bom, adiante. Portanto, aqui, como vos disse, não era fácil caminhar, era difícil, as condições eram muito difíceis, mas a ambiência era de tal ordem que a pessoa esquece tudo isso. Ora, eu acho que o filme não entrou, mas depois tenta-se ver no fim, não faz mal. O seguinte. Bom, isto aqui é a chegada a uma das guest houses. Como é que era a nossa estadia neste trekking de montanha, a nossa e a de todos os viajantes que por lá passavam, exceto de alguns japoneses? Porque os japoneses fizeram um hotel de luxo aos 4.000 metros quase, onde chegam de helicóptero e vão de helicóptero, alguns japoneses. Portanto, o resto das pessoas que querem fazer trekking ao Nepal fica em guest houses. Portanto, todas estas aldeias que são poucas e são penduradas em grandes alturas, as pessoas transformaram as suas casas em guest houses, onde nós vivemos com elas e com as famílias e têm todas umas mesas corridas. Ali não se vê muito bem, vê-se o Erlander, que está a estudar, ele leva sempre os seus livros de medicina para estudar até aqui aos 4.000 metros. E no fim, há gente que conhece o Erlander e sabe o que eu estou a falar. Bom, no fim deste dia de trekking, eu estava completamente exausta. Portanto, e eu disse, eu não vou continuar, eu não consigo continuar, isto para mim é um esforço sobre-humano, apesar de ser belo, de ser bonito,
Não consigo, portanto, as minhas pernas tremiam, eu estava no limiar daquilo que nós dizemos. Eu, se dou mais um passo, eu caio para o lado. Bom, quando eu estava nestas dissertações filosóficas para com eles, estavam todos furiosos já comigo, chega um grupo de japoneses que vinha de um trekking de 3 semanas e já vinham a descer. Nesse grupo de japoneses vinham estes 2 homens que tinham 81 anos. Atenção! Talvez por isso deu-se um clique na minha cabeça e eu disse, eu tenho que continuar. Eu tenho mais 30 anos para fazer trekking de montanha acima. E na realidade é um pouco assim. E os médicos que aqui estão sabem que muitos dos problemas das pessoas são psicossomáticos e que a pessoa, quando quer, consegue mesmo o impossível. E, portanto, no dia seguinte eu arranquei e não parei, apesar de tudo e apesar de toda a fadiga e de tudo aquilo que se foi por lá passando. Bom, as condições dos albergues. E aquilo, no fundo, que mais me custou nesta viagem foi o frio do deitar e do levantar. Nós caminhávamos para aí 6 ou 8 horas por dia, começávamos geralmente muito cedo, às 7 da manhã, 7 e pouco, e acabávamos às 2, 3 da tarde, quando chegávamos aos locais. Quando nós chegávamos aos locais, a primeira coisa que fazíamos, porque ainda havia luz e sol, era lavarmos. O único banho que tomámos foi um bocado complicado, porque a água não era quente, era morna. O quarto era uma única vez tivemos um quarto de banho num quarto, o quarto estava para aí a -1, -2 e a água morna a cair-nos no corpo. Portanto, para isso é que serviram os toalhetes de O2, para o resto da viagem, ponto final, o frio, o calor também não era assim tanto, e portanto, mal chegávamos, toalhetes de O2, lavagem de pés e de partes íntimas, etc. E depois era vestir toda a roupa que tínhamos na mala. Portanto, era calça térmica, um pijama, 2 pijamas, calça de ski, para cima as camadas todas, casaco de ski, e íamos para a sala conviver com os outros viajantes, os que andavam no trekking como nós. Portanto, havia esta salamandra que aquecia a água e que aquecia o ambiente. Às 9 da noite desligavam a salamandra e nós tínhamos que ir a correr para o quarto. Eu só tirava as calças de ski, de resto ia com tudo para dentro do saco de cama, porque senão era impossível. Portanto, eu só vos vou ler aqui um trecho que eu escrevo crónicas de viagens e, portanto, estive a pegar no livro e então, deixe-me cá ver onde é que está aqui uma coisa do quarto. Tenho aqui 2 passagenzinhas, mas uma destas é assim. É preciso gostar da montanha e destas alturas para sobreviver ao cansaço e ao frio, em troca de paisagens idílicas e de nos superarmos a nós próprios. Viajar em grupo dá para partilhar emoções que só o olhar entende. Não há imagens que consigam traduzir o deslumbramento que temos constantemente pela frente. Quem vivenciou comigo estas longas horas de trekking percebe o que quero dizer. Passei mal a noite, isto no outro dia já. Durante 2 horas fiz as maiores malabarices para tentar aquecer os pés, mas nada. De madrugada comecei com um ataque de peneia e achei que ia morrer. O Erlander ressonava. Não me atrevi a levantar-me, tal era o frio no quarto, e deixei-me estar às voltas na cama até ao amanhecer. A água congela nos tubos e no autocolismo, pelo que, ao deitar, só é possível lavar os dentes com água engarrafada. Para a limpeza da sanita, tiramos água à caneca de um grande bidão que há no quarto de banho. Bom, vamos continuar, que eu acho que tenho mais algumas perguntas acerca disto. Isto é uma vila fabulosa, que está aos 3.800 e tal, que se chama Namche Bazar. Andámos 8 horas para chegar aqui, 8 horas catastróficas em termos de esforço físico. Portanto, isto é uma vila em U. Eu estou a tirar a fotografia da guest house onde nós estávamos, que era nesta parte da ilha. As casas eram todas branquinhas, com tetos vermelhos ou verdes. Havia vários mosteiros e, portanto, estávamos envolvidos por estas montanhas. Aqui também não se percebe, mas são quedas de água todas congeladas que estão aqui. Bom, nesta terra
No dia seguinte nós íamos partir para fazer uma subida e voltar a descer, portanto para fazer a aclimatização, e às 4 da manhã, nós íamos partir às 7, às 4 da manhã o Erlander acorda, estou com umas dores de cabeça brutais, e eu disse, Erlander, toma acetazolamida, tu deves estar com mal de altitude. Ai, não tomo nada. Pronto. E deixou-se estar. Às 6h30 levantámos, porque os guias lá eram pontualíssimos, e ele levantava-se, náuseas, vómitos, dores de cabeça brutais, e aí aceitou tomar 1 grama de Benuron, acetazolamida já em dose terapêutica, deixámos-nos estar 1 hora e fomos montanha acima. Eu estou-vos a dizer isto porquê? Porque fazer trekkings em altitude não é uma coisa que seja isenta de riscos. Portanto, é preciso a pessoa ter consciência de que o mal de altitude é uma coisa que acontece, e no nosso grupo aconteceu ao Erlander, que era a pessoa mais bem preparada de todos nós. Portanto, ele corre meias maratonas. Isto tem a ver com um fator genético que existe em algumas pessoas. Portanto, nem todas têm. O mal de altitude às vezes instala-se rapidamente, pode dar edema agudo do pulmão, edema cerebral e morte. Portanto, é preciso, algumas coisas que se devem fazer são andar lentamente, não querer subir dos 2.000 aos 4.000 no mesmo dia, beber muitos líquidos, e eu nunca mais caminho em altitude sem fazer a profilaxia para o mal de altitude, que é com uma droga que se chama cetazolamida, é um diurético que faz com que essa hipótese de ter edema cerebral ou edema pulmonar seja diminuta. Portanto, nós depois desta viagem fomos fazer caminhada em altitude nos Andes e no Planalto Boliviano, e aí fizemos profilaxia logo de início, e portanto ninguém teve problemas. Mas havia inclusivamente sherpas que vivem nestas terras e que morriam com as coisas dos turistas às costas, porque subiam a determinada altura e não aguentavam. Portanto, aquilo é genético, e em alguns acontecia mais do que outros. Portanto, não nos chega a azar, as aldeias são maravilhosas, as pessoas são de uma gentileza, são gente de sorrisos, são gente pura e boa. Sim. Portanto, em qualquer sítio do mundo onde nós vamos sempre visitar um hospital ou um centro de saúde. É sempre muito engraçado. E, portanto, este hospital é um hospital que fica quase aos 4.000 metros. Foi mandado construir em 1966 pelo Sir Hilary Edmund Hillary, que foi o primeiro alpinista neozelandês que chegou com um Sherpa ao Everest. Portanto, ele ficou com tanto agrado por este povo e, sobretudo, pelo seu Sherpa, que o levou e que o ajudou a superar tudo aquilo, construiu este hospital, construiu uma fundação, a Fundação Edmund Hillary financia muitos projetos no Nepal, e isto é muito interessante porque ele recomenda para o mal de altitude e tem uma série de... Aquilo são tecidos onde eles desenham coisas que devem ensinar às populações, a amamentação, as vacinas e tudo, portanto, tudo em desenhos, porque muita da população não sabe ler. Portanto, aqueles painéis eram belíssimos. A visita guiada com o médico foi extraordinária. Tinham um ecógrafo melhor do que o meu no hospital. Eu trabalho no Hospital Santo Cristo. Portanto, era um ecógrafo topo de gama que lhes tinha sido oferecido por um destes países nórdicos, já não sei. E o médico não era radiologista, mas lá se entendendo, a ver grávidos ou a ver aquilo que calhasse, não é? Vou seguir. Esta fotografia é uma fotografia de muitas das crianças que eu tirei. Portanto, simboliza um pouco uma história que a nossa guia, não a de trekking, mas a guia do resto do Nepal, nos contou. Nós tínhamos uma guia no resto das cidades e na selva que vivia em León, em Espanha. E então ela contou-nos a sua história. Os pais eram de uma aldeia medieval, também no Vale de Katmandu, e um dia um alpinista espanhol de León, pelos vistos é um grande alpinista, eu não sei bem esses nomes dos grandes alpinistas, foi até ao Nepal
E o irmão dela tinha 8 anos, estava a brincar com uma bola e ele gostou do miúdo, fotografou-o. O miúdo era muito interativo e levou o alpinista à casa dos pais. E o alpinista viu tamanha pobreza, mas também a grandeza de espírito, que propôs à mãe se ela gostaria que ele levasse o miúdo para o educar em Espanha. E aquela mãe, de lágrimas nos olhos, disse-lhe: leva o meu filho, que ele aí vai ser mais feliz do que cá. Portanto, ele levou o miúdo de 8 anos, o miúdo de 8 anos agora é um empresário em Lyon, depois arrastou a irmã, que era esta nossa guia, que durante 3 meses, os 3 meses de trekking, vai ao Nepal guiar turistas e ver a sua família e a sua mãe. Portanto, o povo nepalês realmente é um povo único, que me impressionou imenso. Eu podia trazer-vos aqui muitas imagens de templos, mas os templos, vocês já conhecem os templos de outros sítios. Portanto, acho que estas histórias que nos marcaram a todos e que nos trouxeram grandes amigos, portanto, foram muito importantes para todos nós. A próxima fotografia é precisamente dos livros sagrados num templo, no sítio mais alto, que foi acima dos 4.000, que nós tivemos nesse trekking, onde havia, era um templo maravilhoso, ali aos 4.000 e tal metros, que foi todo construído, eu a imaginar, com carregadores que levaram as coisas às costas até ali. Portanto, voltando atrás, nesse hospital, há aldeias que estão a 10 dias de marcha. E, portanto, se alguém tem um infarto ou uma apendicite aguda, não chega ali. Portanto, as pessoas morrem. As pessoas não têm hipótese de estar ali.